cursos R. Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma aula do curso R, Programação em R nível intermediário. Hoje nós estamos começando uma nova etapa do curso, uma vez que finalizamos a parte do sistema S3 relacionado ao paradigma da programação orientada a objetos. Estamos agora tentando detalhar um pouco mais sobre os objetos no R. E hoje, tentando entender um pouco mais sobre os objetos, nós vamos falar especificamente das estruturas atômicas ou recursivas. Nesse caso, para mais detalhes do material escrito, sugiro a vocês acessarem a página bendavid.github.io. Aqui em cursos, você será redirecionado para a página de cursos, em que você vem em curso R, e em curso R, no nosso módulo específico, nível intermediário. Em nível intermediário, na seção sumário e na parte inicial, você tem toda a descrição desse curso, desse projeto, mas especificamente aqui em material, você será redirecionado para a página do curso para esse módulo, que é esta aqui. Nesse caso, você tem aqui o acesso a todo o material escrito, bem como slides, scripts. Sugiro a vocês, após a finalização dessa aula, vocês consultarem esse material escrito, pois tem muito mais informações detalhadas, complementares ao que nós vamos passar aqui hoje nessa videoaula. Vamos lá? Então, aqui, nessa aula de hoje, nós iremos rever alguns termos que nós vimos lá no módulo básico, e aqui nós vamos ter um pouco mais de detalhes sobre características que existem nesses objetos. Hoje iniciaremos na estrutura mais simples de objetos que nós temos, que são os vetores, tá? Para quem quiser conhecer um pouco mais de nosso trabalho, cliquem aqui no selo Democratizando Conhecimento, que vocês vão entender toda a nossa filosofia e propagação de conhecimento que adotamos. Bem, então, se vocês querem recapitular, uma vez que vocês reabrirem essa página de apresentação, vocês podem clicar aqui no módulo básico, que você será redirecionado à parte introdutória sobre o assunto que abordamos sobre objetos. E aí você vai entender as características básicas sobre vetores, listas, etc. Todo esse detalhamento introdutório está lá no módulo básico, mas aqui nós vamos avançar um pouco mais. Nós falamos um pouco lá sobre o que eram essas características de estrutura atômica ou recursiva. Se nós quisermos saber se um determinado objeto ele tem essa estrutura atômica ou recursiva, nós podemos utilizar essas duas funções respectivamente para cada uma das informações. Is.atomic, para saber se esse objeto é atômico, ou is.recursive, para saber se esse objeto é recursivo. Lá, nós definimos um vetor e, mais especificamente, nós em alguns momentos chamamos de vetores atômicos. Na realidade, o termo atômico se refere, no caso para a estrutura de vetor, de que todos os elementos contidos em um determinado vetor têm a mesma tipagem, seja ela relacionada à linguagem C, seja ela relacionada à linguagem S. Porém, nós vamos sobrepor aí na tipagem, uma vez que grande parte das funções escritas no pacote Base ela está aí introduzida, baseada na linguagem C. Mas nós temos aí duas formas de observarmos esse tipo de tipagem, que é a função typeof para a tipagem C ou mod para a tipagem S. Nesse caso, o que é que acontece? Nós vamos perceber aqui mais à frente que
nem todo atômico é um vetor. Quando nós vamos observar se um determinado objeto é um vetor, nós vamos usar um prefixo is.vector e nós vamos perceber algumas características da saída desse resultado lógico true ou false e vamos perceber que nem todo vetor é atômico. Mas vamos com calma para esse conjunto de execuções que nós temos aqui. Nós criamos aqui uma pequena função e pedimos para que a entrada do objeto me retornasse dois valores, no sentido desse objeto verificar se ele é atômico ou é recursivo. No caso do recursivo, como eu não falei anteriormente, significa dizer que nós poderemos colocar as estruturas do próprio objeto como argumento do objeto. Por exemplo, eu posso criar uma lista e dentro dos argumentos de lista eu posso inserir uma lista. Eu posso criar uma função, que são os dois exemplos que nós vamos abordar, e dentro da função eu posso usar uma outra função. Então, isso é a condição recursiva dos objetos, esse tipo de estrutura. Vamos lá. Então, aqui eu tenho alguns tipos de objetos. Eu tenho aqui um tipo de vetor, né? Em que os valores aqui eles são todos numéricos, né? Na tipagem S. E aqui nesse caso ele me retorna: é atômico? Sim. É recursivo? Não. Por quê? Porque essa função aqui concatenar, ela não permite com que você tenha valores de tipagens diferentes. Quando assim você faz, recorram lá ao módulo básico, porque existe uma coisa chamada coerção. Quando você usa valores em um vetor de tipagens diferentes, ocorre um processo de correção, ou seja, existe uma espécie, vamos dizer assim, de hierarquização, em que, por exemplo, se você tiver um valor numérico e outro em caractere, o numérico é coagido para o caractere. E existe uma regrinha básica que nós criamos lá para você verificar o que é que ocorre nessa correção automática. Você pode não esperar a correção por parte da própria base interna do R, mas você pode também coagir determinados objetos usando as funções com o prefixo s. Nós vamos ver mais à frente para o caso de vetores. Assuntos como esse também nós abordamos no módulo básico. Então aqui a gente percebe que o vetor, aqui nessa situação, ele é atômico, mas não é recursivo. Aqui eu tenho um outro tipo de objeto, que é um tipo list, e você percebe que ele não é atômico, mas recursivo. A situação dele ser recursivo não quer dizer, não está relacionado no sentido do tipo list ser uma espécie de vetor, só que um pouco mais complexo. A gente pode ter tipagens diferentes para agrupamento de vetores, no caso do objeto list. Aqui nós temos apenas o acréscimo, né? List igual a 2. Aqui no sentido de função, eu estou usando a função min e estou verificando. É um vetor, é um objeto de estrutura atômica? Não vetor, tá? É um objeto de estrutura atômica? Não. É recursivo? Sim, porque você pode inserir funções dentro da função. Na realidade, uma função pode inserir outras funções dentro dela, tá? No sentido de você tem aqui um outro tipo de objeto que é um tipo de expressão, no caso de fórmulas, quando a gente usa lá para análise de modelos. É atômico? Não. É recursivo? Sim. Leva-se em consideração a mesma ideia que temos aqui para a expression, tá? E nesse caso aqui também, quote,
que é um outro tipo de estrutura, que nesse caso aqui, a gente observa que não ocorre nenhuma das situações, porque ela é uma espécie de texto, né? Nesse sentido aqui, tá? Bem, entendendo ainda mais essa situação da estrutura recursiva, o que nós temos aqui, nesse caso, é que eu posso, como um argumento de lista, eu posso inserir uma outra lista. Vai haver uma pequena mudança, né, no que vai ocorrer internamente, mas o sentido recursivo é esse. No sentido de função, perceba que eu posso inserir, criei uma função e dentro dela criei uma outra função. Então, estou usando a mesma estrutura e colocando ela internamente. Isso aqui também é o sentido da estrutura recursiva. Bem, agora levando em consideração aquela indagação que nós falamos inicialmente, no sentido do vetor, do objeto ele ser atômico e não necessariamente ser o vetor, leva-se em consideração a dois fatores. Um objeto, ele quando tem a característica de vetor, ele passa a não ser um vetor por duas diferenças básicas. Por exemplo, com o objeto nu, então ele é atômico, mas não é um vetor. Ele tem uma característica de vetor, é como se fosse um vetor de comprimento zero, mas ele é um objeto próprio no R, tá? Então, nesse caso, ele é atômico, mas não é vetor. E uma outra coisa é quando você tem vetores em que você usa atributos, a função is.vector ela retorna falso quando você insere atributos. E nesse caso a gente percebe que os valores que estão internamente são iguais, então é a característica básica da estrutura do vetor, mas pelo fato de ter atributos, o retorno de isVector é falso, tá? Uma outra forma de nós podermos criar um vetor que não seja os dois valores separados, o menor e o maior separados por dois pontos, ou usar a função concatenar, nós podemos criar por meio da função vector. E aqui nesse caso nós vamos ter dois argumentos básicos, mode, que é a tipagem, e o comprimento que a gente quer desse vetor. É claro que isso aqui é uma estrutura base em que você vai poder criar o objeto e vai ter a quantidade e os valores específicos como uma base simplesmente para você os adicionar posteriormente. Por exemplo, eu quero aqui um vetor do tipo lógico de comprimento 5. Então, ele cria inicialmente um objeto com 5 valores e que os valores são false. Eu quero do tipo numérico, então ele cria inicialmente um vetor de comprimento 5. Então, isso aqui é muito interessante, sei lá, quando a gente cria uma rotina básica em que a gente precisa de um comprimento inicial de vetores e à medida que essa rotina vai executando com fluxos de controle ou loops, por exemplo, eu vou adicionando e atualizando esse vetor. Uma outra que nós temos aqui é do mod raw, dados brutos, né, sem estrutura básica. Nesse caso aqui, uma coisa que nos chama a atenção, aqui no passo seguinte, da identificação de coerção, nós falamos inicialmente aqui, nesse slide anterior, desses três tipos de funções, vector, isVector e asVector. As.vector, na realidade, é a função para coerção, para pegar um determinado objeto e coagi-lo a se tornar um vetor. Nesse caso, uma coisa que ocorre perceba que nessa situação, nessa execução de linha, que eu tenho um vetor e estou inserindo também um atributo chamado attrib1. Perceba que eu pergunto, é atômico? Sim. É vetor?
não é vetor porque nós temos o atributo. E aí o que é que eu faço? Eu faço a correção. Quando eu faço a correção, o meu vetor agora ele retorna todos os valores, só que agora esse objeto ele não tem mais o atributo attrib1. E aí eu verifico aqui inicialmente, ó, atributos x, que ele está me retornando ainda essa estrutura. Eu percebo que eu tenho os valores, na realidade eu só estou pedindo o atributo, ele tem ainda o atributo, o attrib1, né? E agora eu estou pedindo o atributos agora com a saída asVector. Perceba que é null, ou seja, ele passa agora a não ter mais os atributos. Então, imagine vocês, se vocês tiverem aí objetos do sistema S3 que tem o atributo class, se você usar essa função como você querendo coagir o seu resultado, né, do genérico, com o asVector, o que vai acontecer é que a manutenção do atributo class que houve na saída do genérico, ela passa a ser perdida quando você o insere na função s.vector, que é essa característica aqui que ocorre, que é a transformação para vetor. A única coisa que não ocorre, eu acho que está aqui na sequência, é o atributo name. Quando você usa um vetor em que você simplesmente usa o atributo names, a identificação do is.vector ele retorna true. É o único atributo permissível para a identificação de que o isVector retorne o resultado true. Então, tanto é atômico quanto é vetor. Tá? Dito isso, nós vamos observar uma outra característica para tipagem, que é o seguinte. Eu estou aqui, por exemplo, criei aqui um objeto, um L, associei ao nome X, e vou usar o isVector para verificar qual é a tipagem desse objeto. Esse mode aqui, ele não está relacionado apenas à saída da função mode, que está relacionada à tipagem S. Ele também pode ser utilizado com os tipos de objetos com a tipagem relacionada à linguagem C, que nos dá pela saída do type of. Então, aqui, por exemplo, perceba que quando eu pergunto na tipagem da linguagem S numeric para um tipo de vetor, se ele é numérico, aqui especificamente eu não estou perguntando se ele é um número inteiro ou um número real, vamos pensar assim. Nesse caso, como eu estou utilizando aqui o L, ele é inteiro, mas para a tipagem S, isso não faz diferença. É numérico. É numérico? Sim. Mas levando em consideração a tipagem C, eu pergunto se ele é um número inteiro e ele me retorna true também. Então, esse argumento aqui, mode, ele está relacionado a todas essas tipagens, tá? E aí, quando eu pergunto pelo type of ou mode, a gente vê que tem uma pequena diferença, né? Mas são a mesma coisa, o que só está mudando é a questão da tipagem. Uma outra que nós temos aqui, uma das coisas que é mais difíceis, e eu estudando isso, foi que eu identifiquei, era que eu sempre quis criar um objeto do tipo symbol, que é o nome. A gente, mais uma vez, pensa que o objeto, e aí muitas vezes, erroneamente, a gente vê em alguns livros, alguns autores afirmando da seguinte forma, quando você digita no console o valor X, na realidade você está printando o valor que está dentro de X. E na realidade isso é um pouco equivocado, porque se você observar, X é um objeto, só que é um objeto do tipo symbol para a tipagem C ou name para a tipagem S. Então, o que faz com que aquele resultado retorne o valor associado a esse objeto
está relacionado a uma outra estrutura no R que nós temos, que são os ambientes. No caso, aqui, o ambiente global. Então, nesse caso, quando você printa, na realidade, está havendo uma chamada lá para o ambiente global e perguntando: existe algum objeto associado a esse objeto symbol, que é o X? Sim, existe. Então, retorne o valor que está relacionado com esse objeto. E aí, o resultado sai como a gente espera. Então, nesse caso, uma das coisas mais difíceis é você querer criar um tipo de objeto nesse caso. E uma forma é você usar o as.vector. Se você cria e insere aqui algum valor e pede para que seja coagido para um objeto, um vetor específico do tipo symbol, o resultado aqui de x vai me dar um outro objeto symbol, aqui name, idêntico a essa tipagem para o objeto x. Tá? E aí a gente pergunta, isVector é symbol? É do tipo symbol? Sim, ele me retorna. Beleza. Então, nesses casos aqui, uma outra coisa que acontece, o symbol é para a tipagem C e o name é para a tipagem S, e são equivalentes esses dois resultados nesse sentido aqui, né? Todos os dois, quando a gente pergunta, o isVector volta o resultado true, confirmando essa situação. Uma outra coisa que ocorre aqui é quando a gente tem, por exemplo, um outro tipo de objeto, que a gente vai aprofundar ele um pouco mais, que é o pairList. Na realidade, são os argumentos de uma função. E essa estrutura, argumentos, ela também é um objeto com tipagem relacionada à linguagem C, né? E, nesse caso, eu coloquei, por meio da função formals, a gente consegue captar esses argumentos, e aí eu inseri aqui em argumentos, nesse objeto, associado a esse nome aqui, argumentos, e aí eu pergunto, na realidade aqui foi um equívoco meu, perdão, eu era para ter perguntado aqui, argumentos do tipo pairList, por isso que aqui está retornando false, que está identificando outra coisa aqui que não tem nada a ver. Mas o retorno seria true. Após essa finalização, vocês já vão ver isso com certeza alterado. Mas isso aqui é interessante, e o que a gente queria mostrar, por fim, é um outro tipo de tipagem que a gente vê pouco, e eu falei isso lá no início, que é do tipo N, qualquer. Na realidade, o tipo N qualquer significa, quando eu uso por default, na realidade, né? O asVector, quando você não define argumento algum para mode, ele vai me soltar algum desses tipos aqui. Pode ser caractere, integer, double, numeric, complex, raw, list ou expression. Então, N pode ser qualquer um desses. Mas o que é que vai acontecer? Como pode ser qualquer um desses, ele vai coagir como vetor para qualquer um desses, só que ele vai preservar a característica que vai existir dessa tipagem desse objeto aqui, nesse caso, né? E aí eu pergunto, isso aqui, então percebam, né? Isso aqui, esse objeto X aqui, ele é de modo N? O retorno é true. Ele é de modo numeric? O retorno é true também. Então, perceba que se eu perguntar, apesar dele ter o tipo ser N, qualquer um desses objetos aqui está correto, né? Porque ele é numeric. E numeric é algum desses que estão aqui. Mas se eu for especificamente perguntar se numeric, o retorno também será true, né? Na tipagem type of, a saída será double.
Então, se vocês pegarem essa mesma linha de comando e perguntar isVector de x, ele é double, o retorno também será true. Era isso que queríamos conversar com vocês. Espero que tenham clareado um pouco mais sobre as estruturas atômicas e recursivas. Um abraço e até a próxima.